Olá, meu nome é Felipe Lopes, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre novos jogadores e o quanto essas pessoas podem ou não se encaixar no cenário do RPG. Com a crescente do RPG e as facilitações que permitem que, por exemplo, tu jogue da tua casa sem precisar reunir uma galera em um lugar, com o avanço da internet, com o avanço de mais e mais jogos sendo jogados no YouTube, por aí vai, com o crescimento como um todo do RPG, ficou muito mais fácil para conseguir uma mesa. É bem provável que se tu quiser, tu pode agora procurar um Discord de algum canal, de algum site de RPG e começar a jogar uma campanha hoje mesmo. Talvez as pessoas tenham até ficha pronta e dependendo do horário, talvez tu até só entre lá e já saia jogando. E isso faz com que seja muito fácil para qualquer um jogar RPG. A questão é, qualquer um pode jogar RPG? Apesar de RPG ser um jogo, ser uma brincadeira, e talvez muitos se ofendam até com isso, mas o RPG é uma brincadeira, é para se divertir, é para se distrair, para aliviar as tensões do dia a dia. Apesar disso, RPG não é o tipo de brincadeira que a gente pode entrar com a intenção de brincar. E quando a gente chega no RPG pensando em fazer qualquer coisa do jeito que quer, sem seguir regras, a chance de a gente incomodar quem tá jogando é muito grande. E aí entra essa questão, pode qualquer um jogar RPG? E eu diria que não. Infelizmente, existem pessoas que não se adaptam à organização da mesa e mesmo a organizações sociais. Então eu vou falar aqui 5 pequenas dicas para ti que tá começando, que vão ser na verdade mais perguntas que eu vou fazer para ti e tu tem que responder sim em todas elas para saber se tu tá apto a entrar numa mesa de RPG. Então vou pegar minha colinha aqui e vamos começar. A primeira pergunta que eu vou fazer para ti é: você deve jogar RPG? Jogar RPG não é uma coisa tão simples quanto possa parecer, ela depende sim de aprendizado, depende de leitura, depende de criatividade e de diversos outros fatores. Então a pergunta que eu devo te fazer aqui dentro dessa mesma pergunta é: tu tem tempo, tu tem disposição, tu tá disponível para se expor até na mesa? E quando falo se expor, não é que tu vai chegar lá e falar: ah, uma vez a minha esposa me traiu. Não tem nada disso. Tu vai chegar na mesa e tu vai expor aquele personagem que tu inventou. Então, com isso, tu vai acabar se expondo também, a partir da tua interpretação. Tu tá disponível para tudo isso? Se tu não tiver, talvez tu nem deva jogar RPG. Então vamos para a segunda pergunta. Tu sabe te adaptar? O que é adaptar? É encarar uma situação e fazer com que o teu comportamento, a tua forma de agir e até mesmo a tua forma de pensar se adeque àquela situação, fazendo com que tu consiga se encaixar nela sem maiores problemas. Pode ser que tu chegue numa mesa que joga de determinada forma, que faz determinadas piadas, que brinca com determinadas coisas e que tu talvez não consiga suportar. Então, ter essa capacidade de se adaptar em qualquer situação é muito importante, principalmente quando tu vai jogar com pessoas que tu não conhece. Então, antes de falar, fazer qualquer coisa, isso não é só para RPG não, tá? Qualquer interação social. Dá um tempo, observa, usa os olhos e os ouvidos antes da boca para entender como é que as pessoas se portam ali e ver quais são os teus limites. Tu com certeza não vai perceber quais são os teus limites de cara, então vai indo devagar e tenta entender como é que as coisas funcionam para depois tu dar os teus pitacos, tu poder reclamar ali ou elogiar ou qualquer coisa. Então tenta te adaptar a essa mesa antes de qualquer coisa. E se tu não tem essa capacidade, se tu é aquela pessoa que diz: ah, eu não levo desaforo para casa, não sei o que, e eu não aceito não, e talvez também o RPG, voltando na primeira pergunta, talvez o RPG não seja para ti. Essa aqui ficou no meio porque eu acho que ela talvez seja a mais importante. Tu tem bom senso? Bom senso nada mais é do que a habilidade de perceber que algo não está adequado e se adaptar, voltando para a pergunta anterior, para que esse algo não ocorra mais ou simplesmente seja corrigido. O bom senso permite tu perceber as tuas próprias ações. Então, quando tu tem o bom senso, quando tu faz essa reflexão do eu, se eu estou certo, se eu estou agindo de forma correta, se eu não estou ofendendo, tu tá agindo com bom senso.
é de extrema importância ter bom senso no RPG. Porque às vezes tu vai ter que abrir mão de coisas que tu acredita, coisas que tu pensa, coisas que tu gosta, para o benefício da mesa como um todo. Então o bom senso ele é essencial para o bom andamento do divertimento de todos. Lembrando que no RPG o mais importante é que todos se divirtam. Se um da mesa não está se divertindo de forma adequada, é sinal que tem algo errado, talvez até com esse um, né? Ou com alguém que está atrapalhando. Então, sempre pense no outro na hora de jogar RPG. Não dá para ser egoísta jogando RPG. Então, bora para a próxima pergunta. Tu é sociável? E por sociável eu não quero dizer que tu é aquele cara que todo mundo diz que tu devia ser candidato a prefeito. Não. Só quero dizer que tu consegue viver numa sociedade sem cometer nenhum crime. Tu consegue entrar num grupo de pessoas e interagir, conversar sem nenhum problema. Tu consegue expressar as coisas que tu fala. Aqui essa pergunta ela é um pouco ambígua, tá? Porque não necessariamente tu precisa ser sociável para jogar RPG. A questão é que tu precisa estar aberto a ser sociável, pelo menos com aquele grupo de pessoas. Talvez tu seja aquele cara que não tem muita facilidade de interagir com pessoas que tu desconheça, mas que com o tempo consegue se abrir mais. E nesse caso, tu consegue jogar RPG de boa, porque querendo ou não, tu vai criar vínculo com aquelas pessoas ali a longo prazo. Então tenta analisar se vale a pena pra ti. Talvez tu seja o cara recluso que odeia pessoas e que não consegue socializar, e aí não tem como jogar RPG mesmo, porque tu não vai se sentir bem. E esse não se sentir bem vai acabar passando pros outros. E aí nesse caso o que eu aconselho? Começa jogando um RPGzinho solo para poder ter uma experiência do que é o RPG, e depois tenta ir pra internet, outras coisas aí jogando em mesas do Discord, talvez, principalmente com amigos. E aí, se por acaso tu se sentir um pouco mais apto, um pouco mais confiante, aí sim busca mesas com outras pessoas, se esse for o caso. Mas se tu tiver amigos ali de longa data para jogar, show, é o melhor para esse caso aqui. Mas é necessário, pelo menos, ter a vontade de se expressar, de conversar. Não dá para chegar na mesa e ficar simplesmente em silêncio, sem falar absolutamente nada, e esperar que o jogo seja divertido para ti. Talvez os outros não se importem, mas talvez isso também chateie os outros. E vamos para a nossa última pergunta, que é: tu sabe te comportar? Lá na escola, quando tu tava lá na 5ª série, tu conseguia não ser levado para a secretaria? Tu conseguia simplesmente ir estudar e voltar para casa sem um bilhetinho no caderno? Então, o que é se comportar? Tu consegue simplesmente fechar a boquinha enquanto as outras pessoas estão falando? Tu consegue largar o celular enquanto está interagindo com outros seres humanos? Tu consegue não ficar emitindo sons, barulhos e coisas assim estranhas que atrapalham a experiência dos outros? Todas essas questões que são basicamente comportamentos que a gente aprende dos pais quando somos ainda muito novos, são necessários na mesa de RPG. O RPG, ele voltando lá no começo, apesar de ser uma brincadeira, ele é uma coisa que precisa ser levada a sério para criar um divertimento maior. Porque se tu for pra mesa pra só ficar fazendo galhofa, aí vale mais a pena tu ir pra um bar, tu tomar uma cerveja, tu chamar teus amigos pra comer um churrasco ali, e não necessariamente pra jogar RPG. Porque a partir do momento que tu ficar fazendo piada, quebrando todo o ritmo do jogo, a experiência como um todo ela vai se quebrando e vai se dissolvendo e o jogo acaba não indo pra frente, né? Então ter esse comportamento dentro da mesa de não ficar mexendo no celular, de não ficar toda hora saindo, de não ficar, sei lá, disperso. Já tive jogadores, por exemplo, que tava na mesa ali, mas ele tava conversando o tempo inteiro com outras pessoas que não tinham nada a ver com a história, e acaba atrapalhando muito a experiência do jogo. Até porque pode ser que tu esteja muito envolvido ali, por exemplo, com uma ligação telefônica, com um cara que tá do lado ali passando, e chega teu turno, e daí todos da mesa vão ter que esperar. Então, quando não for teu turno, presta atenção no jogo ou simplesmente fica quietinho ali esperando a tua vez. Não atrapalha a experiência dos outros. Então, essas foram as dicas que eu aprendi ao longo aí de mais de 20 anos jogando RPG. Confesso que deve ter mais um zilhão de dicas, eu tentei condensar um pouquinho. Em geral, essa do comportamento talvez seja mais importante quando tu tá fora do teu turno. A do bom senso talvez seja mais importante quando tu está falando, tu tá soltando o verbo ali, explanando as tuas opiniões. E
com toda a certeza, se tu consegue te portar aí numa sociedade comum, jogar RPG vai ser de boa pra ti, desde que tu respeite todo mundo e preze principalmente pela opinião dos outros, pela diversão dos outros. Porque o RPG ele precisa muito disso, inclusive é um baita de um exercício para tu aprender a lidar com essa dificuldade de aceitar o que os outros pensam, o que os outros gostam e tal. Se tu é um desses que fica discutindo político o tempo inteiro na internet, talvez jogar um RPGzinho aí seja legal. Experimenta também, faz um personagem que não tenha nada a ver contigo, faz um personagem, se tu é de esquerda, faz um de direita, se tu é de direita, faz um de esquerda, se tu é de cima, faz um de baixo, se tu é de baixo, faz um de cima. E por aí vai. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixa um like, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo e